Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai falar bastante aí sobre o jogo desse sábado entre Vasco e Flamengo, primeira partida da semifinal aí do Campeonato Carioca, com novidades importantes. Tanto novidades fora de campo, mas também dentro ali das quatro linhas, né? Infelizmente o Vasco deve perder um jogador titular para a partida desse sábado. Vamos falar também sobre as novidades aí das contratações que poderão estrear aí nesse jogo importante que a gente tem pela frente. Vamos falar também sobre outros assuntos, como a situação da recuperação judicial. O Vasco teve a recuperação judicial deferida, ou seja, ela foi aceita pela justiça. Então agora, a partir desse momento, o Vasco vai ter que dar sequência aí, né, nesse processo, a partir desse momento, né, que pode mudar, obviamente, né, o futuro do nosso clube. E vamos falar bastante também sobre contratação, porque o atacante angolano Lloyd Augusto é esperado no Rio de Janeiro já na manhã dessa quinta-feira. E a gente vai trazer para vocês novidades. Será que ele vai poder estrear contra o Flamengo nesse sábado? Ou será que o torcedor vai ter que esperar um pouco mais para ver o atacante aí, que obviamente já vem gerando um certo tumulto nas redes sociais em relação aí às declarações dadas por ele aí nas últimas semanas em relação à chegada dele ao Vasco da Gama. Então, primeiramente, quero convidar você a assistir o vídeo até o final. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. E você vascaíno que ainda não é inscrito, né? Você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, vem fazer parte da nossa família, porque todo dia tem vídeo, tem live para vocês aqui no nosso canal, de manhã, de tarde, de noite. Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no nosso canal. Combinado? Fechado? Então bora falar um pouquinho aí sobre o jogo desse sábado, tá? Primeiro, o horário da partida foi alterado, né? O jogo seria às 18h30, né? Às 6h30 da noite, horário de Brasília, foi aí trazido para um pouquinho mais cedo, né? O jogo vai ser às 5h45 da tarde, ou seja, vai começar 45 minutos antes do previsto. E em relação ao estádio, tá? O estádio do Engenhão está confirmado e tem uma notícia boa para o torcedor vascaíno, né? Ontem, a Polícia Militar do Rio de Janeiro não tinha liberado os setores norte e sul do estádio do Engenhão. Porém, ali o Vasco fez um pedido para que a análise fosse refeita e aí hoje, né, tivemos a aprovação desses dois setores, então teremos um público muito maior, né? O Vasco vai ter aí realmente uma carga de ingressos bem maior do que teria sido feita aí caso esses dois setores não tivessem sido aprovados aí para serem colocados à venda aí para a partida desse sábado. Mas enfim, falar um pouquinho sobre a situação de dentro de campo, cara. O Vasco que já não teria o Paulinho, né? O Paulinho que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Botafogo. A gente também não deve ter o Tietê, cara. O Tietê foi diagnosticado com uma lesão ali, não é uma lesão séria, mas uma lesão no joelho, né? Uma lesão no ligamento colateral medial. Parece que foi um esgarçamento, né? Não teve rompimento, provavelmente não vai ter que fazer cirurgia, mas o jogador se saiu com muitas dores. Fizeram exames aí durante essa semana e foi constatado uma lesão. Ele ainda não treinou, então a tendência é que ele seja um desfalque confirmado para esse jogo, até porque vai ser numa grama sintética, o joelho fica um pouco mais sobrecarregado, então provavelmente o Carille vai ter que mexer no meio de campo, né? O substituto imediato poderia ser o Paulinho. Tendência é que essa vaga aí fique agora entre Jair e Matheus Carvalho ali ao lado do Hugo Moura. E aí teremos reforços, tá? Porque hoje mais um jogador bidou na CBF, né? O Vasco conseguiu registrar a tempo hábil de colocar em campo aí nesse sábado o atacante português Nuno Moreira, ou seja, o Garré e o Nuno Moreira, os dois já têm condições de pelo menos serem relacionados para a partida, né? Os dois já vêm treinando, já vem participando ali das atividades juntamente com o restante do elenco, ou seja, o Carille já conhece os jogadores, já tá ali no dia a dia, e eu vou falar para vocês, cara, tem que levar, né? Tem que levar os jogadores, são opções de ataque, o Vasco tá precisando muito dessas opções,
Então espero aí, mesmo que não comecem como titulares, que possam estar sendo aí colocados no banco de reservas e talvez possam entrar ali no decorrer do jogo desse sábado. Então o Vasco vai a campo provavelmente com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, PH e Piton na lateral, dupla de zaga com o João Vitor e o Lucas Freitas, meio de campo deve ter Hugo Moura, acredito que o Matheus Carvalho, pela intensidade, deve ser escolhido Felipe Coutinho, e lá na frente a gente deve ter Ryan, Verratti e o Zuccarello, ou até talvez um desses atacantes que eu acabei de citar, Nuno Moreira ou o Benjamin Garré. E você que quiser apostar na vitória do Vasco contra o Flamengo, tá? O Vasco vai pagar aí, tá pagando na verdade, quase R$4 para cada R$1 que você apostar. E lá na Estrela Bet eles estão dando R$20 de graça para você fazer a sua primeira aposta. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje. Fez o cadastro, ganhou R$20 de graça para você poder fazer aí sua primeira aposta, e além disso você ainda ganha o dobro do valor que você depositar lá pela primeira vez. Então se você depositar, vamos dizer, R$100, vão cair R$200 na sua conta para você se divertir por lá de forma consciente e só para maiores de 18 anos, beleza? Mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre recuperação judicial. O Vasco fez o pedido, né, há 2 dias atrás, para que o clube pudesse entrar nesse processo, né, jurídico aí, né, de recuperação judicial, e foi aceito, tá? A justiça aceitou aí, deferiu, né, o pedido do Vasco. O que que isso significa? Significa que agora, durante um ano, durante 12 meses, o Vasco não terá penhoras, o Vasco não terá que pagar dívidas. Por que isso, Mário? Porque o Vasco vai ter esse período de tempo para fazer uma gordura, acumular capital, acumular dinheiro, e a partir do ano que vem começar a entrar nesses pagamentos, né, de dívidas que o Vasco terá que fazer pelos próximos 10 anos, né, a todos os credores que o Vasco acumulou nas últimas 20, 30, 40 décadas aí da nossa história, né? O Vasco fez ali um pedido judicial de R$1 bilhão de dívida, né? Muita gente critica, outros acham que é bom. Eu não tenho uma opinião extremamente formada sobre isso, porque eu não sou especialista na área, né? Eu conversei com, cara, no mínimo ali 10 advogados. Metade falaram que é muito bom pro Vasco, outros 5 ali, outra metade falou que é muito perigoso, porque o Vasco é administrado por pessoas que são presidentes de clube. Hoje em dia o Pedrinho pode sair daqui a 1 ano, 2 anos do comando. Isso aí pode gerar realmente algo muito perigoso para o futuro do Vasco da Gama. Porém, se o Vasco tiver um investidor chegando, alguém que realmente queira quitar essas dívidas, pode ser muito benéfico. Vamos dizer que daqui a 2, 3 meses o Vasco é vendido aí para um novo investidor, e esse novo investidor chega, ele pode quitar as dívidas até muito mais rápido do que 10 anos, pode chegar, entrar em contato com os credores, em vez de 1 bilhão, sei lá, pagar 600 milhões e reduzir realmente bastante esse valor que o Vasco vai ter que pagar aí para todos esses credores que ficaram, presos aí em relação ao Vasco na história do nosso clube. Mas enfim, dando sequência aqui, agora vamos falar sobre contratação, porque o terceiro atacante que o Vasco fechou aí, né, que é o atacante Lloyd Augusto, está a caminho do Rio de Janeiro. Ele poderia ter chegado hoje, porém teve alguns problemas burocráticos lá em Portugal, né? Ele que teve que ir à embaixada portuguesa, à embaixada brasileira em Portugal, para poder conseguir ali documentos para o visto de trabalho. Acabou que a situação demorou um pouco mais do que era prevista, mas o jogador realmente já está a caminho. Ele é esperado amanhã de manhã aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Muita gente querendo saber se ele poderia jogar no sábado. Cara, vou ser bem sincero com vocês, eu acho que a chance disso acontecer é muito baixa. Primeiro que não treinou ainda, segundo que eu não acredito que o Vasco vai conseguir registrar o atleta a tempo para essa partida da semifinal. E sim, terceiro, cara, o Carille, ele não vai se sentir confortável em botar em campo um atleta que ele ainda não conhece, não sabe realmente ali o que ele pode, né, tirar desse jogador numa partida tão importante como essa contra o rubro-negro da Gávea. Mas o jogador tá chegando, vai se apresentar, vai fazer ali todos os exames, e aí quem sabe na segunda partida, no sábado seguinte, ele possa estar em campo, né, possa aí estar estreando com a camisa do Vasco aí pelo Campeonato Carioca. Beleza, rapaziada? Então por agora é isso. Pedi para você mais uma vez, hoje à noite a gente vai sortear essa camisa aqui oficial do Vasco, para você que se inscrever nesse canal aqui. Então clica aqui agora nesse canal aqui, ó, nesse link aqui que tá na tela, se inscreva lá, que você pode tá levando essa camisa aqui para casa hoje à noite ao vivo aqui no canal. Então clicou aqui, se inscreveu, corre lá, não dê esse mole para você poder participar desse sorteio. Um abraço, tamo junto.